estar aqui resolvendo a prova da EA de matemática deste ano, que teve agora, recentemente. E vamos começar aqui pela questão 49, que diz o seguinte: seja f de x igual a x mais b, uma função polinomial do primeiro grau, decrescente. Bom, se essa função ela é decrescente, como isso aqui representa uma reta, né, no plano cartesiano, a gente tem aqui que o a é negativo, tá? Então o a deve ser um número menor que zero. Com isso, a gente já elimina essa possibilidade aqui, ó. Alternativa B está eliminada. Pode ser a alternativa B. E aí ele diz tal, ó, que a f de 3 é igual a 5. Assim é possível que... E a gente vai analisar essas opções aqui. Como f de 3 é igual a 5, a gente substitui isso aí na função. F de 3 é igual a 5. Só que f de 3 vai dar pra gente 3a mais b. E f de 3 é igual a 5. Certo? Com isso, a gente tem, ó, que b ele vai ser igual a 5, passo o 3a para lá, menos 3 vezes o a. Como o a não pode ser negativo, né, é uma função polinomial do primeiro grau, o a não pode ser zero, a gente tem que o a é negativo, né, menor que zero. Esse número b ele vai ser um número maior do que 5, tranquilo? Porque vai ser um 5 menos 3 vezes um número negativo. Negativo vezes negativo, que o a é negativo, vai dar positivo. E 5 mais um número positivo é maior do que 5. Logo, também não pode ser a letra A. O B não pode ser igual a 3. Tranquilo? Então, B não pode ser igual a 3. E agora a gente vai analisar essas duas afirmativas aqui, ó. Sabendo que B é igual a 5 menos 3A, vamos analisar F1 igual a 4 e F6 igual a 1. Vamos ver se é possível isso daqui acontecer. Então, F1 ser igual a 4. A gente substitui F1, F de 1 é igual a X, né? X não, é igual a A mais B. Isso aqui está afirmando que é igual a 4, certo? Ou seja, o que a gente faz? Ó, já substitui esse B aqui, que a gente sabe que isso aqui é verdade, porque isso aqui foi dado no enunciado, ó, f de 3 é igual a 5. Então, esse B a gente joga no lugar do B aqui. Vamos ficar com A mais 5 menos 3A. Isso aí é igual a 4. A menos 3A menos 2A. 2A é igual. Joga o 5 para lá, ele vai negativo, vai ficar menos 1. Com isso, a gente obtém que A é igual a meio. Como A tem que ser negativo, então A não pode ser meio. Então essa alternativa aqui está errada, tranquilo? A é um número negativo. Então essa letra C também não pode ser. E a gente conclui que só pode ser a letra D. Tá? Podemos até jogar aqui para verificar. Ó. Vou apagar isso aqui. Vou jogar agora a letra D. F de 6 é igual a 1. Então, F de 6. F de 6 é igual a 6A mais B é igual a 1. Novamente, a gente substitui esse B, porque isso aqui é verdade, tá? Isso aqui veio lá do enunciado. Então, temos que 6A mais 5 menos 3A. Isso aqui tem que ser igual a 1. E aí, a gente tem que 6A menos 3A, 3A. Jogo 5 para lá, vai ficar menos 4. E aí, a gente obtém aqui, ó, que A é igual a menos 4 terços. Agora, o A é negativo, o que pode acontecer, né? O A, na verdade, é negativo. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Viu? Questão 50. Seja um cilindro circular reto de raio da base medindo 3 centímetros. Tá? Então, o raio aqui da base desse cilindro, raiozinho aqui,
é de 3 centímetros, tranquilo? E de 12 centímetros de altura. Aqui nós já temos 3, temos mais 3. Então, para esse meio aqui, vai faltar 6 centímetros, né? Porque são 12 no total, tá? Ele é seccionado por dois planos que passam por um ponto P. Então, passa um plano por aqui, tá? Passa um plano por aqui e um plano aqui embaixo. Se cortam no ponto P. Pertencente à geratriz do cilindro, distando 3 centímetros das bases. Isso, esse dista 3 e esse dista 3. Então, distando 3 centímetros das bases. Conforme pensar na figura, considere as medidas apresentadas, todas em centímetros. O volume da parte sombreada é. Bom, galera, olha aqui, ó. Queremos calcular o volume dessa parte aqui. Qual a estratégia dessa questão? A gente vai fechar aqui, ó. Fecha aqui um cilindro. Como é que a gente fechasse aqui um cilindro? Ó. Cilindro menor aqui. Perceberam? Esse cilindro menor, vocês concordam que ele vai ter o dobro do volume dessa parte aqui, que a gente quer calcular o volume? Ele tem o dobro, entendeu? Essa parte aqui, ó. Essa parte tem um volume igual à parte de baixo. Viu? Então, se a gente calcular o volume dessa porção aqui, desse cilindro maior, dividir por 2, a gente obtém o volume que a questão está pedindo, tá? Só que essa porção aqui é um cilindro menor, de altura 6, e raio da base 3 também, porque aqui, ó, também vai ser 3. É 3. Viu? Então, só fazer isso. Qual o volume de um cilindro de altura 6 e raio da base 6? 3. O volume do cilindro é o quê? A área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então vai dar π vezes o raio é 3 ao quadrado vezes a altura que é 6. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 6. 9 vezes 6, isso aqui dá 54. Então a resposta seria 54 π centímetros cúbicos. Tranquilo? 54 π centímetros cúbicos. Está aqui na alternativa C. Então, questão tranquila, rápida. Para a próxima aqui. Mais uma questão de funções. Seja a função f de x, tá aqui, ó, definida nos reais. É correto afirmar que se x é um elemento do seu domínio, então x é um número real tal que é só achar o domínio dessa função. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar aqui, ó, os valores de x para os quais essa expressão aqui ela existe, tá? A gente tem que verificar quais são os valores de x tal que essa expressão ela venha a existir. Primeiramente, ó, a gente tem que denominador não pode anular. Denominador não pode anular. Dentro de raiz com índice par, tem que ser maior ou igual a zero. Tranquilo? Exceto se estiver no denominador, né? O denominador não pode ser zero. Então, aqui nesse caso aqui vai ter que ser maior que zero. Então, primeiramente, 3x mais 15, isso não pode anular. Tranquilo? Então, vamos analisar essas expressões. Ó. 3x mais 15. 3x mais 15 tem que ser diferente de zero. Ou seja, jogando 15 para cá e o 3 para baixo, o x tem que ser diferente de menos 5. Tá? Então, x é diferente de menos 5. Essa parte aqui ela não pode anular, não pode ser menor que zero, tá? Porque está dentro de uma raiz e está no denominador. Só que qualquer número valor de x que você jogue aqui, como está ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo. Tomando com 25 é um número positivo. Então isso aqui, ó, não tem como dar zero e nem mesmo anular. Ou os reais não tem como isso acontecer. Então aqui a gente não precisa mexer. Essa raiz aqui, ela tem índice ímpar. A índice ímpar a gente não se preocupa, tá? Qualquer valor de x aqui, ela pode assumir valores negativos aqui dentro, ou positivos, ou até o zero. Então aqui a gente não se preocupa. Agora essa raiz aqui, ó,
índice par. Índice par, a gente sabe que tem que ser maior ou igual que zero que está aqui. Então, x mais 5. X mais 5 deve ser maior ou igual a zero. Com isso, x tem que ser maior ou igual a menos 5. Juntando as informações, como x tem que ser diferente de menos 5 e x tem que ser maior ou igual a menos 5, juntando essas informações aqui, a gente conclui o quê? Para que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que x deve ser maior que 5. Pelo 5 não, maior do que menos 5. Maior do que menos 5, a alternativa está na letra A. Agora para a questão 52, ó, em um pentágono regular ABCDE, as mediatrizes dos lados AB e BC formam um ângulo oposto ao vértice B. Vamos fazer um pentágono aqui. Fazer um pentágono. Mais ou menos aqui. Pentágono. Tá? Aqui eu vou falar que é o vértice A. Aqui é o vértice B. E aqui é o vértice C. As mediatrizes dos lados AB e BC. Tá? Só para continuar aqui, aqui vai ser D e aqui vai ser E, né? As mediatrizes dos lados AB e BC. Mediatriz é o quê? É uma reta perpendicular a esse lado que corta ele no meio. Então, ó, divide ele no que passa pelo ponto médio dele. Então seria algo assim, ó. Perpendicular. E a outra estaria assim. Aqui a gente tem esse ângulo aqui. Esse ângulo é exatamente o ângulo oposto ao vértice B, ó. Tá? Poxa, chamar de alfa. Tá? Esse ângulo alfa aqui é o que a gente quer achar, tranquilo? Então aqui a gente não pode esquecer também que é perpendicular, é uma mediatriz, certo? Show. Notem que aqui ó, a gente tem um quadrilátero. Ó. Se eu chamar esse ponto aqui de F e esse ponto aqui de G, a gente tem que, aqui de H, a gente tem que BGHF, isso aqui é um quadrilátero. E a soma dos ângulos opostos de um no quadrilátero é o quê? É 360. Como eu já tenho 90 aqui, 180. Então 360 tirando esse 180 fica 180. Isso quer dizer que alfa e o ângulo B, eles são suplementares. Se eles são suplementares, se a gente prolongar aqui, ó, como esse ângulo aqui é o ângulo externo de B, acaba ocorrendo, um ângulo externo é sempre suplementar, né? Então o alfa ele repete aqui. Resumindo, esse ângulo alfa que a gente quer achar é um ângulo externo do pentágono regular. E existe uma fórmula para calcular o ângulo externo do pentágono regular, tá? Que nada mais é dada por 360 dividido pela quantidade de lados desse polígono regular, que no caso é 5. E aí 360 para 5, isso aqui vai dar, ver, 72. Pelo? Isso aqui vai dar 72, a alternativa é a letra C. Ou, está certo? 70, aí, 72. Vamos seguir aqui, vamos lá para a questão 53. Aqui é a questão 53. Se 2π, se x é maior ou igual a 2π e menor ou igual a 4π rad, e se sendo de x é igual a raiz de 3 sobre 2, então os possíveis valores de x somam... Bom, o que a gente quer encontrar? Valores de x que estão na segunda volta. Tá? Lembrando aqui para vocês, ó, círculo trigonométrico, né? Tem aqui, ó,
círculo, né? Círculo trigonométrico. E aí a gente tem a primeira volta é de 0 a 180 e outra volta. A primeira volta é de 0 a 2π, a outra é de 2π a 4π. Quer dizer que a gente quer os ângulos da segunda volta. Como é que a gente vai fazer isso? A gente encontra os valores de x da primeira volta, que dão raiz de 3 sobre 2, e soma 2π. E que aí a gente vai obter esse ângulo na segunda volta, esse mesmo ângulo, que dá esse mesmo resultado, só que na segunda volta. Então, dessa forma que a gente vai fazer. Quem são os valores de x que o seno da raiz de 3 sobre 2? Bom, de cara na primeira volta a gente sabe que x deve ser raiz de 3 sobre 2, 60 graus. E 60 graus é π sobre 3. Viu? Então π sobre 3, 60 graus. E dá a raiz de 3 sobre 2. Isso aí é no primeiro quadrante, tá? No segundo quadrante, a gente vai ter um outro ângulo que dá esse mesmo resultado, tá? No segundo quadrante. E no caso vai ser o x simétrico de π sobre 3 no segundo quadrante, né? Que vai dar raiz de 3 sobre 2. Vai ser o 180 menos 60, que é 120. Então vai ser o 120. Então vai ser 2π sobre 3. 2 vezes 60. 120. Pelo? Então é π sobre 3 e 2π sobre 3. Isso aqui no primeiro, na primeira volta. Como a gente quer saber os ângulos da segunda volta, então a gente vai somar, tá? Então o x é π sobre 3 mais uma volta. Isso aqui vai dar 6, 7. 7π sobre 3, tá? 3 vezes 2, 6, com mais um 7. Ou o x, ele vai ser 2π sobre 3 mais 2π. Isso aqui vai dar 6, 7, 8. 8π sobre 3. E aí, para fechar, a questão pede a soma desses valores, tá? A soma desses valores. E no caso vai ser 7π sobre 3 mais 8π sobre 3. Isso aqui vai dar 15π sobre 3. Isso aqui para a gente vai ser 5π. 5π e a alternativa é a letra B. Tranquilo, galera? Dá 5π. Vamos aqui para a questão 54. Vamos então aqui, questão 54. Diz o seguinte, ó. Em um plano cartesiano, os pontos A, B e C estão sobre a reta de equação y igual a x. É a bissetriz aí dos quadrantes ímpares, né? Sendo que B está entre A e C, e as abscissas de A e C são, respectivamente, a abscissa são os valores de x, né? 0 e 6. E se AC sobre AB é igual a AB sobre BC, então a ordenada de B é saber a ordenada do ponto B. Vou tentar fazer aqui esse gráfico. Tem aqui o plano cartesiano. Tá? Temos o plano cartesiano. Que é y, que é x. Temos essa reta. De cara, como a abscissa de A é zero, quer dizer que o ponto A está na origem aqui. O ponto A vai estar na origem desse plano. E é o A. E a abscissa de B é 6, então boto 6 aqui mais ou menos. Ó. 6 aqui mesmo.
a abscissa de B aqui é 6. Então B ele está aqui, ó. Como a abscissa é 6, a ordenada também é 6, porque esse ponto B está sobre essa reta. Pelo, pelo mesmo motivo que o A está na origem, porque se a abscissa é 0, a ordenada também é 0. Ou, e aí o B, opa, aqui não é o B, aqui é o C, né? Aqui, na verdade é o C. É o C. E, na verdade, ó, o B está entre o A e o C. Então o B eu vou botar mais ou menos aqui. E a gente quer saber a ordenada de B. A ordenada de B é o valor de Y. Esse valor aqui, tá? Esse valor aqui. Saber esse valor aqui de Y. Eu vou chamar de chamar de K. Que é K, e aqui eu vou chamar de P. P minúsculo. As coordenadas de B, então, é o ponto P, K. E a gente quer encontrar o valor de K. Como a gente sabe que C sobre AB é igual a AB sobre BC, o que a gente pode fazer, ó? Por aqui. Essa medida aqui do A até o B a gente consegue encontrar, tá? É... Só uma coisinha, eu tô esquecendo um detalhe aqui. Se a ordenada é K, aqui também é K, tá? Porque esse ponto está sobre essa reta, tá? Esse aqui é K, então lá também é K. E com isso aqui a gente tem, ó, essa medida é K e essa medida é K. Então isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Então esse tamanho aqui, ele vai ser K raiz de 2. Então, esse tamanho aqui, ó, a medida do A até o B é K raiz de 2. A raiz de 2, com esse triângulo isósceles aqui, retângulo, ele é metade de um quadrado. Tranquilo? E como aqui é 6 e aqui também é 6, novamente isso aqui é o diagonal do quadrado. Tá? Quadrado de lado 6. Então isso tudo aqui, o A até o C, o AC mede pra gente 6 raiz de 2. Ou já achamos o AB, achamos o AC. Agora a gente quer fazer o seguinte, ó. AB, quem é AB? O AB já está aqui. O AB, achamos o AB está aqui, tranquilo. E BC, quem é BC? Cadê o BC? BC, esse pedaço aqui, ó. Quanto mede esse pedaço aqui? Ora, esse pedaço ele mede 6 raiz de 2, que é tudo, tirando K raiz de 2. Tá? Então, BC, ele mede 6 raiz de 2 menos K raiz de 2. Tá bom, agora a gente vai seguir essa igualdade aqui, ó. AC, 6 raiz de 2 sobre AB, K raiz de 2. Isso aqui é igual a AB, K raiz de 2 sobre BC. BC eu posso isolar a raiz de 2, vai ficar 6 menos K, tá? E aí, por que eu fiz isso? Ó? Eu vou cortar raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Agora me permitam apagar isso daqui, a gente não vai precisar agora.
Multiplica cruzado, a gente vai ter k vezes k, k ao quadrado. E 6 vezes 6 menos k, isso aí vai dar 36 menos 6k. 36 menos 6k, isso. Com isso, temos que k ao quadrado mais 36 mais 6k menos 36 é igual a zero. Determinando aqui os valores de k, vamos encontrar aqui as raízes. Ou vamos tentar por soma e produto. Produto C sobre A, soma menos B sobre A. Produto 36, soma 6. E aí que não dê por soma e produto. Fazer delta aqui mesmo, tá? Fazer delta. Delta é igual a B quadrado, 36 menos 4 vezes o A, vezes o C, que é menos 36, vai ficar aqui mais 36. Com isso, 36 mais 4, 36, isso aqui dá 5, 36. Entenderam? 36 mais 4 vezes 36, isso aqui dá 5 vezes 36. Pagando aqui. Com isso, os valores de K vão ser menos B, menos 6, menos e mais a raiz de delta, que é 6 raiz de 5, sobre o dobro do A, que é 2. Ou seja, lembrando que o K ele tem que ser positivo, tá? K não pode ser negativo, porque o K é um valor no primeiro quadrante. É um valor no eixo X e no eixo Y, no primeiro quadrante. Então, um valor positivo. Então, esse menos de menos a gente cancela. Vamos ficar com menos e mais. Pegando menos e mais, isso vai ficar menos 3 mais 3 raiz de 5. Isolando aqui 3, a gente fica com 3 vezes raiz de 5 menos 1. Isso está na alternativa B. Então, galera, vamos aqui agora para a questão 55. 55. Então, questão 55, ó, cosseno de x é menos 0,8, então o valor de 1 menos cosseno de 2x. Primeiramente, vamos lembrar, né, que o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, tá? Soma de arcos. Tranquilo? Por sua vez, da identidade fundamental, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Quando a gente pega essa segunda relação e substitui aqui nessa primeira, em seno ao quadrado, a gente vai ter o seguinte: cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos isso daqui, fica menos 1, mais cosseno ao quadrado de x. Posso já apagar aqui. Com isso, o que a gente quer, né? Aliás, vou somar ali ainda. Tem que cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Como a gente quer 1 menos cosseno de 2x,
A gente troca de lado essas coisas aqui. Podemos trocar de lado. Vamos ficar com 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x é igual a menos cosseno de 2x. Agora, somando um dos dois lados, a gente vai ficar com 2. Vai ficar 2, tá? Somando um aqui, 2. Eu já posso, inclusive, isolar. Vai ficar 1 menos o cosseno quadrado de x. Lembra que eu somei 1? 1 menos cosseno de 2x. 1 menos cosseno de 2x é o que a gente quer. 1 menos cosseno de 2x é igual a 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado. O cosseno é menos 0,8. 1 menos 0,8 menos 0,8 ao quadrado, né? Menos 0,8 ao quadrado. 2 vezes 1 menos 0,8 ao quadrado. Então, 1 menos cosseno de 2x é igual a 2 vezes 0,8 ao quadrado, ou menos 0,8 ao quadrado, vai ficar positivo, vai ficar 0,64. Vamos ficar com 1 menos 0,64. Isso vai ficar 2 vezes 1 menos 0,64 é 0,36. E 2 vezes 0,36 dá para a gente 0,72. Alternativa é a letra B. Agora a gente vai aqui para a questão 56. Questão 56, ó. Em uma turma de 40 alunos, a média das notas de uma avaliação de matemática foi 8. Se a turma tem 30 meninas, quer dizer que ela tem 40 meninos, né? Vou chamar aqui M. M pra gente é a soma das notas das meninas. E H, por sua vez, vai ser a soma das notas meninas é que soma das notas dos meninos. Pelo? Se a turma tem 30 meninas e se a média das notas só dos meninos foi 7, então a média das notas só das meninas foi... Quer saber a média das notas das meninas? Pelo? Média das notas das meninas vai ser o quê? Vai ser a soma... Vai ser a soma das notas das meninas dividido para a quantidade de meninas, que no caso é 30. É aqui que a gente quer saber. M sobre 30. Vamos lá. Então, nós temos que a média das notas da avaliação de matemática foi 8. Tá? 8 pontos. Se na turma tem 30 meninas e se... Tá, já posso fazer o seguinte, ó. A gente tem que M mais H, que é a soma das notas de todo mundo, dividido para a quantidade de alunos, dá 8. Ou, fica quieto aqui. Está dizendo aqui, ó, que a média só dos meninos foi 7. Se a média só dos meninos foi 7, a gente tem que H sobre 20
A quantidade de meninos, 20 não, 10. Isso aí é 7. Ou seja, H é 70. Uma das notas dos meninos é 70. Posso substituir esse 70 aqui. Vamos ficar então M mais 70 sobre 40 é igual a 8. Posso multiplicar para lá. 40 vezes 8 dá 320. Isso significa que M é 320 menos 70. 320 menos 70 320 menos 70, M é 250. Como a gente quer saber o valor de M sobre 30, a gente tem que 250 sobre 30, corta 0 com 0, isso dá 25 dividido para 3. 5 dividido para 3, isso dá 8, e dá 24, resta 1, bota 0, bota vírgula, 10 para 3, 3, 3, 3, 3, 8,3. Aproximadamente 8,3. Agora uma questão aqui, ó, 57. Em um relógio, o ponteiro dos minutos mede 2 centímetros e o das horas mede 1 centímetro. Ao marcar pontualmente 10 horas, ó, temos que esse relógio está marcando pontualmente 10 horas. Seria, ó, o do minuto estaria aqui e o da hora estaria lá no 10, tá? Vou até aumentar esse desenho aqui. Do minuto estaria no 12, 10 horas estaria lá no 10. Aí aqui mede 1 centímetro e aqui mede 2 centímetros, certo? A gente consegue encontrar esse ângulo aqui facilmente, porque do 10 até 12 há um intervalo aqui de 2 horas, tá? 10, 11, 12. Esse espaçamento aqui nessa circunferência, ele, esse espaçamento por ser a mesma medida, tá? Nessa circunferência do relógio, esse espaçamento aqui, esse arco possui a mesma medida, tá? E a gente tem 12 arcos. Então, cada arco a gente pode dizer que tem vale quantos graus? Cada arquinho desse aqui é 360 para 12, que no caso é 30 graus. Então, cada arquinho desse é 30 graus. Como aqui nós temos dois, esse ângulo aqui do meio vai ser 60 graus, tá? Que é o ângulo central relacionado a esse arco aqui, 60 graus. E aí a gente consegue agora determinar essa distância que ele pede, ó. Ao marcar pontualmente a distância entre as extremidades dos ponteiros, esse valor aqui que eu vou chamar de x. A gente consegue encontrar isso aqui agora simplesmente pela lei dos cossenos, né? X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso aí dá 4, vai dar 5. Menos 2 vezes 1 vezes 2, vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, meio. E aí esse meio corta com esse 2 aqui. Tem que x ao quadrado é 5 menos 2. X é a raiz de 3. Não pode ser negativo, porque é uma medida. Então aqui, ó, letra A. Tranquilo? Simplesmente uma lei dos cossenos aqui, tá? Cosseno de 60 dá meio.
E aí a gente agora vai para a próxima página. Próxima página. Tá aqui, questão 58. Vamos lá resolver essa questão 58. Então, resolvendo aqui a questão 58, ó, suponha que a função f de t igual a meio elevado a 2t vezes 100 para todo t real não negativo, indica o percentual de uma medicação presente no corpo de um indivíduo, após t horas de sua aplicação. Sendo que um instante t igual a zero representa o momento em que a medicação foi aplicada no indivíduo. Então, se t igual a zero indica o momento em que essa medicação foi aplicada no indivíduo, você coloca t igual a zero aqui, ó, aqui fica meio elevado a zero, que dá 1 vezes 100. Então, no momento em que a medicação foi aplicada no indivíduo, a gente tem 100 e corresponde a 100% da medicação no corpo desse indivíduo. Entendeu? Então, quer dizer que o 100, o número 100, representa o 100%. Então, quem vai representar o número 1% nessa função vai ser o número 1 mesmo, tá? Vai ser o número 1 que vai representar o 1%. Então, a gente quer saber, ó, sim, o tempo necessário para que reste apenas 1% do medicamento no organismo está entre. Então, a gente tem que fazer basicamente encontrar o valor de T, encontrar o valor de T, f de T, tem que ser igual a 1, tá? E aí a gente tem então que meio elevado a 2t vezes 100, aqui tem que dar 1, tá? Então vamos resolver aqui essa equação. Joga esse 100 aqui para baixo, ó. O meio elevado a t é igual a 1 sobre 100. Eu posso mexer mais um pouquinho aqui, com esse 2 que está multiplicando t, eu posso fazer essa jogada aqui, ó. Meio elevado a t elevado ao 2, tá? Multiplicação de expoente. Isso aqui é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, porque 1 sobre 100 é 1 sobre 10 ao quadrado. Viu? Logo, como eu tenho quadrado em ambos os lados, e aí essas bases aqui são números positivos, tá? Ó, o t é não negativo, aqui a gente tem que a base é positiva, então não tem como ser um número negativo aqui. Então a gente pode afirmar que 1 sobre 2 elevado a t é a base desse lado é igual à base do outro lado ali. E aí, qual o valor de t? Aproximadamente. Aqui, ó. Está entre o quê? Note que meio, a gente tem que meio elevado a t tem que ser igual a 1 sobre 10. E meio elevado a 3 dá 1 sobre 8. Meio elevado a 4 já dá 1 sobre 16. Então, esse número que a gente está procurando é um pouquinho maior do que 3, porque um, meio elevado a 3 dá 1 sobre 8. A gente quer 1 sobre 10, então é um pouquinho maior do que 3, mas não chega a ser 4. Logo, a alternativa correta é a letra B. Vamos aqui para a questão 59. A questão 59 diz o seguinte, ó, seja um hexágono regular de 2 centímetros de lado, ó, então isso aqui, ó, de 2 centímetros de lado, ele foi dividido em 6 triângulos equiláteros. Talvez não dê para enxergar na figura, mas esses triângulos estão aqui, ó. Triângulo, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. A gente já sabe já, né, que esses triângulos aqui são equiláteros.
como o lado mede 2, aqui eu também vai medir 2, 2, 2. Tudo mede 2 aqui, tá? Aqui nada mais é que o raio da circunferência circunscrita. Vamos lá. Em cada triângulo foi inscrito um círculo. Ó. Cada triângulo foi colocado um círculo inscrito nele aqui. Considerando o pivô A3 e raiz de 3, 1,7, a parte do hexágono que é externa aos círculos tem. Basta a gente então calcular a área desse hexágono. A área desse hexágono e a área desse hexágono e tirar a área dessas circunferências aí. Tá? Para tirar a área dessas circunferências, a gente tem que calcular o raio delas. O raio delas, como é uma circunferência inscrita desse triângulo equilátero, tá inscrita, o raio é essa parte aqui, ó, do centro para baixo, tá? E do centro para baixo, a gente sabe que isso aqui é 1/3 da altura desse triângulo equilátero. Como o triângulo equilátero tem lado 2, 1/3 da altura dele seria 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, tá? Isso do lado raiz de 3 sobre 2. A altura dele é L raiz de 3 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2. Então, raio é raiz de 3 sobre 3. Com isso, agora a gente fecha. Só lembrando então, já que isso aqui é 1/3 da altura, então a altura do triângulo equilátero é o quê? A altura do triângulo equilátero é simplesmente a raiz de 3, tá? Porque isso aqui é 1/3 da altura. Então a altura é a raiz de 3. Logo, a área de um triângulo desse vai ser base, que é 2 vezes a altura raiz de 3. Então a área que a gente quer é o quê? 6 vezes a área do triângulo. Tem base 2, altura raiz de 3. Divide isso por 2. Base vezes altura sobre 2. Menos a área de 6 vezes essa circunferência, que é π vezes o raio ao quadrado. O raio é a raiz de 3 sobre 3. Logo, essa área vai é 2 corta esse 2, ficar com 6 raiz de 3 menos, aqui ao quadrado vai ficar 6 vezes 3 vezes π sobre 9. Ou seja, temos que essa área vai ser 6 raiz de 3 menos 2π. Tá? Porque aqui 6 é 2 vezes 3, esse 3 vezes 3 dá 9, corta com esse 9 de baixo, 2π. Substituindo os dados do enunciado, falou que raiz de 3 vai considerar 1,7 e π vai considerar sendo 3. Então, menos 2 vezes 3. Aqui, 2 vezes 3 é 6. A gente isola o 6. Fica 1,7 menos 1. Logo, a área 1,7 menos 1, 6 vezes 0,7. 6 vezes 7, isso aí dá 42. Só que tem uma casa decimal, 4,2. A alternativa é a letra C. E vamos para a próxima. Questão 60, ó, seja o triângulo ABC retângulo em B, aqui, tal que o ponto E aqui, está em sua hipotenusa e o ponto D no cateto AB, tá aqui, ó, ponto D, conforme a figura. O valor de B ao quadrado mais 4
C ao quadrado. O B está aqui, galera. Ó. Caso não estejam conseguindo ver, o B está aqui e o C está aqui. Ele quer o valor de B ao quadrado mais 4C ao quadrado. Pode fazer aqui. Como aqui é 90, aqui é 90, isso aqui é paralelo. Tá? Como é paralelo, aí já se nota que esse triângulo menor aqui, ele é o metade do triângulo maior, tá? A hipotenusa dele é metade. Então, se aqui é B, e é B sobre 2, é B sobre 2. E se aqui é C, tudo isso tem que ser 2C. Isso quer dizer que aqui também é C. E eu acho que eu nem vou precisar mais disso aqui. Aplicando o teorema de Pitágoras, o triângulo maior, a gente tem que 4 ao quadrado, tá? Isso aqui é C, aqui é C. Porque isso tudo tem que ser 2C, porque esse triângulo maior é o dobro do menor. Então, nós temos que 4 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 2C ao quadrado. Ou seja, B ao quadrado mais 4C ao quadrado, que é o que ele quer. Isso é igual a 16. Está na alternativa D. Tá? Nessa questão 61. Sejam os números complexos Z1 e Z2. E Rho1 e θ1 são, respectivamente, o módulo e o argumento. É correto afirmar que ele quer comparar aqui os módulos e os argumentos. Tá? Então, o Rho1, que é o módulo de Z1, tranquilamente a gente consegue calcular isso aí, né? Rho1 nada mais é que a raiz quadrada, 6 ao quadrado, 36 mais 8 ao quadrado, e 4. Aqui da raiz quadrada de 100, que é 10. Rho2, raiz quadrada de 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, aí é igual 12 ao quadrado, 144, mais 5 ao quadrado, 169. E a raiz quadrada de 169, 13. Quer dizer que o Rho1 é menor, Rho1 é menor que o Rho2. O módulo de Z1 é menor que o módulo de Z2. Então isso aí pode ser a alternativa A ou a alternativa B, tá? Vamos pensar agora no argumento. O que seria o argumento desses ângulos? Ó, θ1, como a gente calcula o argumento? A gente pode calcular pelo seno ou pelo cosseno. Ah, só uma coisinha, né? É bom lembrar que Rho1 é 10 e Rho2 é 13. A gente vai calcular o argumento aqui. Então, θ1, vamos usar o seno. Tá? Vamos usar o seno. θ1, usando o seno, a gente vai usar, ó, o B de Z1, que é 8, sobre o módulo de Z1, que é 10. Voltar. Seno de θ1 é igual ao quem acompanha a parte imaginária, que é 8, sobre o módulo desse número complexo. Deixa assim por enquanto. E o seno de θ2, mesma coisa. 5 sobre 13. Tá? E aí lembrando uma coisinha.
Ambos os números complexos estão no primeiro quadrante, porque aqui é positivo, 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 positivo. No primeiro quadrante, a gente tem que quanto maior o ângulo, é o argumento, certo? O argumento do número complexo parte daqui e vem até aqui. É o argumento. Ó. Aqui é o θ do número complexo. Quanto maior o ângulo, maior o seno desse ângulo, né? Primeiro quadrante. Como esse número aqui é 0,8, é muito perto de 1, esse número aqui está mais distante de 1, quer dizer que o θ1 está mais lá para cima. Tá? Ele está mais próximo do raio da circunferência trigonométrica, que é 1. Então, esse ângulo aqui tá, o seno dele está mais próximo de 1, quer dizer que ele é um ângulo grande. Já o θ2, ele já é um pouquinho menor, porque ele é 5 sobre 13, tá? Ele é um valor aqui embaixo. O argumento dele vai ser menor. É muito fácil concluir. θ1 é maior do que θ2. θ1 maior do que θ2, a alternativa é a letra B. Estão tranquilo? Essa questão aqui agora, ó, ao inserir x meios aritméticos entre 1 e x ao quadrado, obtém-se uma PA. Ó. Então a gente tem uma PA que começa com 1, e aí nós temos x meios aritméticos, termina lá em x ao quadrado. E razão R. Se x for igual a 7, então quer saber o valor da razão, tá? Qual é o valor da razão dessa PA se x for igual a 7? Só que a resposta do R está em termos de x. Vamos tentar encontrar essa razão em termos de x? É o seguinte, ó, quantos termos tem essa PA? Nós temos x termos entre 1 e x ao quadrado. Quer dizer que se eu acrescentar esse 1 é x mais 1, se eu acrescentar o x quadrado é x mais 2. Então o total de termos dessa PA, na verdade, é a PA toda tem x mais 2 termos. Tranquilo? Então eu posso achar o raio, ó. Eu posso achar o raio dependendo do x. Por quê? Nós temos que o a x quadrado é o elemento de ordem x mais 2 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado é o último elemento, que é x ao quadrado. Ele vai ser igual a 1, que é o 1, mais x mais 2 menos 1. Isso aqui é a fórmula do termo geral, né? X mais 2 menos 1 vai dar x mais 1. Vezes a razão, que é o que a gente quer saber. Só que a x mais 2, isso aqui é x ao quadrado. E o A1 é 1. Traz esse 1 para cá, vem negativo. Isso aqui é igual a x mais 1 vezes R. Ou seja, quem é R? R. X ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Só que x ao quadrado menos 1, x mais 1 vezes x menos 1. E isso aqui vai dividir para x mais 1. A gente pode cortar x mais 1 com x mais 1. Então R é x menos 1. Ou a alternativa é a letra D. Aqui agora a gente tem uma inequação, né? A gente quer que f dividido para g, questão 63, f dividido para g de x deve ser maior ou igual que 1. Ou seja, 2x mais 1 sobre x menos 3 deve ser maior ou igual que 1. Traz esse 1 para cá. 2x mais 1 sobre x menos 3 menos 1 maior ou igual que 0. Para a gente fazer o estudo de sinal. Multiplica para cá, soma aqui. Ficar com x. Tá. Vamos ficar com x, porque 2x menos o x dá x. Vai dar mais 3, somado vai dar 4. Mais 4. Sobre x menos 3 maior ou igual que 0.
Bom, tô fazendo o estudo de sinal agora. A gente tem aqui x mais 4 tem como raiz o menos 4. Então, vou botar aqui menos 4. X menos 3 tem como raiz o 3. Vou botar aqui o 3. Como ambas as retas, ó, x mais 4 e x menos 3, são funções que no plano cartesiano é uma função, é uma reta crescente. A gente tem que antes do menos 4 aqui é negativo. E depois do menos 4 fica positivo. E a mesma coisa, negativo antes do 3, positivo após o 3. E aí agora a gente faz a divisão desses sinais aí, né? Desce o menos 4 para cá. Quatro. E desce o 3 para cá. 3. E aí antes do menos 4 é negativo com negativo. Tá positivo. Positivo. Aqui entre o menos 3 e o 4, ó, positivo com negativo. Negativo. E após o 3, positivo, positivo. Positivo. E como a gente quer que seja positiva essa divisão, e a gente quer também que ela possa ser zero, quer dizer que em cima pode zerar, embaixo não. Em cima zerando é o valor menos 4, né? Que zera em cima. Ou seja, como a gente quer que ela seja positiva, quer que x seja menor ou igual a menos 4, a parte positiva podendo ser o menos 4, porque em cima pode zerar. Embaixo jamais pode zerar. Então, ou x é maior que 3, tá? Menor ou igual a menos 4 ou x maior que 3, está na alternativa C. Vamos lá, questão 64. Aqui a questão 64 diz o seguinte, ó, de um cone circular reto de 9 centímetros de altura. Então aqui a gente tem ó, 9 centímetros de altura. E na imagem ó, aparece aqui ó, 3 centímetros e aqui é 6, tá? A altura desse tronco de cone aqui, ó, 6. É o tronco de cone, tá? Essa figura sombreada aqui é o tronco de cone. Tá? E raio da base medindo R, então o raio da base aqui, ó, mede R maiúsculo. Mede R maiúsculo. Retira-se um cone, tá vendo? Retirou um cone, também circular reto, 3 centímetros de altura, tá aqui o 3. E raio da base medindo R minúsculo. Aqui, ó, é R minúsculo. Conforme representado na figura. Se R é igual a 3 é Rzinho, R maiúsculo é igual a 3Rzinho, o volume do sólido que restou é. Vejam que o volume do sólido que restou está dependendo de Rzinho. Basta a gente calcular esse volume do sólido que restou dependendo de Rzinho. Qual vai ser esse volume? Esse volume vai ser o cone maior, o volume do cone maior menos o volume do cone menor. O volume do cone maior é a área da base π vezes R ao quadrado, só que R não é 3Rzinho, 3Rzinho ao quadrado vezes a altura dele que é 9, menos π, volume do cone menor, e vezes Rzinho ao quadrado vezes a altura que é 3. Logo o volume aqui vai dar 9 vezes 9, 81. Ficar com 81, R ao quadrado π, menos 3R ao quadrado π. Com isso, o volume dessa parte que restou, R ao quadrado π repete aqui e aqui, podemos subtrair esses números. 81. Tá errado aqui.
Menos. Ih, tô confundindo com. É, confundi com cilindro, né? Porque no cone, galera, o que acontece? No cone tem um sobre 3 aqui, ó. 3 e 3. 3 sobre 3. Esse só isso. Então aqui a gente pode dividir. Vamos ficar que o volume é 81 para 3, 27 R ao quadrado π menos R ao quadrado π, porque ficou 1 aqui. E 27 R ao quadrado π menos R ao quadrado π, isso aí dá 26 R ao quadrado π centímetros cúbicos. 26 está na alternativa C. Aqui, ó, πr, tá? Para a questão 65, a figura, os triângulos ABC e EDC são congruentes, tá? São triângulos congruentes, ângulos iguais e lados iguais. O valor de x menos y é igual a... Bom, se eles são congruentes, temos que o oposto ao beta desse triângulo aqui é 4y menos 5. E o oposto ao beta no outro é 2y mais 15. Essas coisas devem ser iguais. 4y menos 5 tem que ser igual a 2y mais 15. Com isso, 2y é igual a 20, y é 10. Do mesmo modo, o oposto ao alfa nesse triângulo aqui, ao alfa, x mais 10, tem que ser igual ao oposto a alfa no outro, 2x menos 2. Trazendo x para cá, levando 2 para lá, ficar que x é igual a 12. E com isso, x menos y, x menos y é 12 menos 10 e é 2. Questão bem simples. Vamos lá. Questão 66. Um professor de educação física quer dividir os 20 alunos de uma turma em dois times, de forma que cada time tenha 5 alunos dentre os mais baixos, 5 alunos dentre os mais altos. A medida que servirá de parâmetro para o professor saber se um aluno está entre os maiores ou entre os menores, e assim fazer a divisão desejada é a moda, é a média, é a mediana, é o desvio. Bom, a moda é aquele valor que mais aparece. Se tratando de altura, obviamente a gente não vai ter alturas iguais ali, que mais vai aparecer, nada a ver. Moda não tem como ser mesmo. Será que ele vai se basear pela média para saber se um aluno está entre os mais baixos ou mais altos? O que acontece? A média aritmética, ó, seria a média aritmética. 2 mais 10. 2 mais 10 dividido para 2, isso dá 12 para 2, que é 6. Note que a média aritmética ela não é um bom embasamento para saber se um aluno está entre os mais baixos ou mais altos. Porque 6 é um número que está bem longe de 10 e também está bem longe de 2. Tá? Então, não necessariamente ele vai conseguir, com a média, saber se um aluno está entre os mais baixos ou os mais altos. Ele precisa o quê? Ordenar as alturas dos alunos, ordena as alturas dos alunos, faz um cálculo no meio entre os valores médios aqui, faz um cálculo. E com esse valor médio, aí sim, com essa ordenação e esse valor médio, ele vai saber se um aluno está perto da média dessas alturas, ou o meio, né, dessas alturas, ou está, está perto para baixo, ou está perto lá para cima disso. Ele consegue ter uma noção melhor disso daí. O cálculo que faz isso, ele vai ter que organizar as alturas, ordenar elas e fazer o cálculo ali no meio.
né? Como são 20 alunos, ele teria que ordenar as 20 alturas, e pegar aqui as alturas de ordem 10 e 11, tá? Pega as alturas de ordem 10 e 11 e faz uma média entre essas alturas. E com essa média ele vai saber se um aluno que ele pegou aqui está longe disso ou não. Se ele tiver mais para cima disso, ele é mais alto e tudo mais. Então, com certeza, o cálculo disso aqui é a mediana. O desvio padrão não tem nada a ver com isso. Desvio padrão é a distância, é a média das distâncias ali que um elemento está da média aritmética. Isso aí não. A gente já viu que média aritmética não serve muito para auxiliar o professor nessa tarefa aqui de verificar a estatura dos alunos. O melhor caminho realmente é esse ordenamento aqui, ó, esse ordenamento e ele sabendo onde é o meio disso, tá? O que calcula isso daí certamente é mediano e vai ajudá-lo a realizar essa tarefa, tá? Com isso a gente parte para outra página, a última página da prova, né? A página aqui. Questão 67, vamos lá. Sejam os pontos A e B pertencentes a uma circunferência. Nós temos aqui uma circunferência. Circunferência e a gente tem os pontos A e B. Aqui o A é aqui e o B é aqui. Pelos quais são traçadas duas retas tangentes à lambda e não paralelas entre si. Elas não são paralelas, quer dizer que elas vão se cortar em algum lugar lá fora. Ó. São tangentes à circunferência. Elas vão se cortar aqui em algum lugar, tá? Ponto aqui fora. Tá? Que elas não são paralelas. E a corda B, essa corda aqui, ó. E a corda B é o lado de um eneágono regular inscrito. O eneágono, então, está dentro dessa circunferência. Essa corda é o lado de um eneágono, tá? Não dá para fazer aqui, mas imagina que esse segmento AB é o lado de um eneágono. O eneágono, ele divide essa circunferência em 9 arcos. Esses arcos são todos iguais, tá? E cada arco desse mede quanto? Uma circunferência, ela tem 360 graus. Como o eneágono tem 9 arcos, forma ali o eneágono inscrito forma 9 arcos iguais. A gente divide isso para 9, tá? 36 para 9 é 4, então vai dar 40. Então esse arco aqui, ele mede 40 graus. Viu? Ele mede 40 graus, então esse arco é 40. Lembrando que como essas duas retas são tangentes e se cortam num ponto lá fora, esse lado é igual a esse. E esse triângulo PAB é um triângulo isósceles, tá? Dois lados iguais, esses ângulos aqui vão ser iguais. Viu? E esse cara é 40, o resto da circunferência tem que ser 320 graus. Esse ângulo aqui, ângulo APB, a gente consegue achar ele pelo seguinte. O arco maior, 320, menos, é uma relação angular na circunferência. O arco maior menos o arco menor, que é 40. Isso dividido por 2. 320 menos 40, isso dá 280. Dividido por 2. Então, o ângulo APB é o ângulo obtuso, tá? Vai ser um ângulo obtuso e vai ser 140 graus, tá? Então, ele vai medir aqui 140 graus e é esse ângulo que a questão está pedindo. Os outros dois ângulos vão ser agudos e vão ter a medida de
20 graus, cada um vai medir 20. Então aqui, ó, 140 graus, questão tranquila. A questão 68, ó. A questão 68. Seja ABCD um trapézio de 8 centímetros de altura, tal que AB é paralela a CD. Vou fazer aqui esse trapézio. Mais ou menos, né? AB é 14, CD aqui, ó. Dá certo. AB, C, D. AB é 14, CD é 18. A altura dele, ó, 8. E se os pontos MN são respectivamente os pontos médios dos lados AD e CD, então aqui, ó, ponto médio, M e N. Então a área do quadrilátero ABNM, ABNM é o trapézio aqui de cima. Ponto médio, tá. Tá? A área desse quadrilátero aqui, ó. A gente calcula isso. Isso aqui novamente é um trapézio menor, tá? É um trapézio que está dentro de outro. A gente sabe que quando liga os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio, a gente tem a base média. A base média, a MN, é de 14, 18 dividido por 2. Aí dá 32 por 2. Então MN é 16. Tá? 16 vai ser 16. Para calcular a área desse trapézio, então basta a gente saber a altura dele aqui agora, né? Como esse trapézio, como aqui é ponto médio e aqui é ponto médio, esse lado, essa base média paralela a CD, então nesse triângulo aqui, ó, que eu posso chamar triângulo ADH, como aqui é ponto médio e esse segmento é paralelo à base dele, então aqui também é ponto médio. Ou seja, essa altura está dividida em duas partes iguais aqui, ó. 4 e aqui é 4. Então a altura do trapézio de cima que eu quero calcular a área dele é 4. Então fechou. A área desse trapézio é base maior mais base menor, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então essa área é 2 vezes 30, 60 centímetros quadrados. A alternativa aqui é a letra A. Vamos para a questão aqui 69. 69. Bom, questão 69 diz o seguinte: ó, uma esfera metálica de raio 6 será derretida e todo o seu material será utilizado para fazer esferas menores de 8 pi centímetro cúbico de volume. O número dessas esferas menores que serão feitas é tranquilo. Basta lembrar a fórmula do volume da esfera: 4πr cubo sobre 3. Como o raio é 6, é 4 pi 6 ao cubo sobre 3. Eu. Aqui é 4π. 6 vezes 6 ao quadrado sobre 3. Só que aqui, ó, 6 com 3 dá 2. E 2 vezes 4 dá 8.
que é 8π vezes 6 ao quadrado, centímetros cúbicos, tá? E aí, para fechar, então, o volume dessa esfera é isso daí. Quantas esferas menores dá para fazer com esse volume aqui? Basta pegar o volume dessa daí que a gente tem, 8π vezes 6 ao quadrado, e dividir para o volume das menores. Vai saber quantas vai ser possível fazer. Tá? E aí 8π corta com 8π, 6 vezes 6, 36 esferas. A alternativa aqui é a letra B. Vamos aqui para a questão 70. Um professor de matemática dispõe de 8 questões de geometria e 6 de trigonometria. 8 geometria, 6 trigonometria. Para montar uma prova de 5 questões. A prova lá, ó, ela vai ter 5 questões. O número de provas diferentes que ele pode montar usando 3 questões de geometria e 2 de trigonometria, ou contenham apenas questões de geometria, se ou aqui vai levar numa soma, né? Sendo que uma mudança de ordem das questões não é considerada uma nova prova. Se a ordem não importa, a gente vai para a combinação, tá? A gente vai fazer uma seleção de 8 questões de geometria. Primeira possibilidade é a combinação de 8 questões de geometria, 3 a 3, e o restante da prova vão ser o quê? Questões de trigonometria. Então, vão ser combinação de 6 questões de trigonometria, 2 a 2, tá? Multiplicado aqui. Ou essa prova tenha só apenas questões de geometria, que é 8, 3 a 3. Então, a gente já faz esse cálculo, certo? O ou é uma soma, tá? Por isso que eu botei soma aqui. Então, a gente tem combinação de 8, 3 a 3, que é 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. Isso aqui dá 8 vezes 7 vezes 6, o 5 já corta. 3 fatorial corta com 6, 8 vezes 7, 56. Então 8 fatorial é 56. Combinação de 6, 2 a 2. Tá? Então isso aqui, ó, é a combinação de 8, 3 a 3. E a combinação de 6, 2 a 2 dá pra gente 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. Isso aqui dá 6 vezes 5, já cortei o 4 para 2, isso aqui vai dar 15. Então a gente fecha, né? Isso aqui vai ficar. Vamos ficar então com 56 vezes 15 mais 56. Tá? 56 vezes 15 mais 56. Isolo 56. 15 mais 1. Isso aqui é 56 vezes 16. Isso aqui é 56 vezes 10 mais 6. Isso dá 560 mais 6 vezes 56. 6 vezes 56. Isso aqui é 560 mais 6 vezes 50 mais 6. Aqui vai dar 300. Então vai dar 800. 860 mais 36. Isso aqui é 896.
896 está entre 800 e 900. Alternativa a letra C. Claro que a gente poderia multiplicar direto, mas eu não queria fazer aquela chave da multiplicação não, tá? Vamos aqui para a questão 71. Diz o seguinte, ó, são dadas as funções definidas por f de x, x menos 3 e g de x. Se x é igual a 2, então f de x mais 1 mais g da f de x é igual a f de x mais 1. Pega f de x e joga x mais 1 no lugar do x. Fazendo isso, a gente vai ter x mais 1 no lugar do x mais 1, menos 3. Mais g da f de x. A gente pega g e joga f dentro. Então vai ficar mais 2 vezes x menos 3. Joguei a f dentro no lugar do x ao quadrado menos 1. Tá? Perceberam que eu já somei, já fiz essa expressão toda aqui, ó. F de x mais 1 no lugar de x, eu joguei x mais 1. X mais 1 menos o 3. Mais duas vezes o x ao quadrado, só que o x para mim agora vai ser a f, que é x menos 3. Menos 1. E aí, ó, esse 1 mais 1, vamos ficar com x menos 3 mais 2 vezes x menos 3 ao quadrado. É isso? Isso aí. Posso isolar o x menos 3, porque ele aparece aqui e aqui. X menos 3 vezes 1 mais 2 vezes x menos 3. Só mexendo para deixar um pouco mais simples a expressão. Então, isso aqui é x 3 vezes 2 vezes menos 3 menos 6. Menos 6 somado com esse 1, menos 5. Então, isso aqui vai ser 2x menos 5. Agora jogo x igual a 2. Tá? 2 menos 1, 2 menos 3, menos 1. Jogo 2 aqui, 2 vezes 2, 4. 4, 4 menos 5, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Alternativa aqui é a letra C. Vamos para a última questão, ó. Utilizando os algarismos de 1 a 9, o número de senhas de 6 algarismos diferentes que podem ser criadas é... Senhas diferentes de 1 a 9 podem ser criadas. Isso aqui, no caso, é um arranjo, tá? Senhas de 6 algarismos vai ser um arranjo de 9, 6 a 6. São 9 números e queremos selecionar 6. Como a senha considera aí a ordem entre os elementos, a gente tem uma permutação. Na permutação, a gente é o arranjo que considera a ordem, tudo bem? Só que uma coisa interessante, que inclusive eu dou aula para os meus alunos explicando isso, né? Que o arranjo de n elemento PAP é a mesma coisa que você selecionar n elementos PAP. Selecionar é simplesmente a combinação. Você apenas seleciona os elementos. Faz a contagem de quantas seleções você tem. Seleções possíveis. Quantos grupos você pode pegar. Só que o arranjo, além de selecionar, ele também permuta cada grupo que ele pegou. Como ele pegou grupos de P elementos, ele permuta P. Tá? Então, você tem uma quantidade de grupos que você pega, e cada grupo desse você multiplica por P. Esses grupos são multiplicados por P. E aí você tem um total do arranjo. Tá? Você seleciona um grupo e cria a permutação. Aí você faz a contagem disso. Ou seja, substituir aqui, né, o 9 e o 6, você fica com combinação de 9, 6 a 6, vezes 6 fatorial. Só que 6 fatorial é uma permutação de 6 elementos, é P de 6.
Combinação de 9, 6 a 6 vezes P de 6 está aqui, ó. Alternativa é a letra A. Valeu, galera? Então essa aí foi a resolução da prova da EA, da primeira prova da EA deste ano. Prova tranquila, como sempre, de costume, né? A EA vem bem tranquila, a parte de matemática. Muitas questões, mas questões tranquilas. Tá? Peço desculpa aí pelo o tom, às vezes está um pouco baixo aqui, porque tem criança em casa dormindo, então a gente não pode falar um pouco mais alto, também está muito tarde, tá, pessoal? E esse tempo aqui para resolver essa prova rapidinho. Um abraço aí a todos. Qualquer dúvida é só mandar no comentário e até a próxima.